O Jornal da Record revela hoje os crimes do homem denunciado pelo Ministério Público Federal como o maior desmatador da Amazônia. As investigações mostram que Antônio Junqueira Vilela Filho comanda um grupo acusado de grilagem de terras federais, desmatamento e queimadas. As áreas públicas transformadas em fazendas de gado equivalem a 30 mil campos de futebol. Um homem conhecido na noite de São Paulo. Um empresário bem-sucedido. Aos 38 anos, Antônio José Junqueira Vilela Filho, o AJ Vilela, é um dos maiores pecuaristas do Brasil. De uma família tradicional na agropecuária, até então vista como inovadora em tudo o que se referia ao comércio do gado. Mas AJ Vilela, como é chamado, não era só conhecido pelos negócios milionários no campo, pela alta sociedade. Desde que veio aqui para Tremembé, ganhou notoriedade por crimes contra o meio ambiente. Em julho, ele foi preso pela Polícia Federal em São Paulo e cumpre prisão preventiva. O Ministério Público Federal acusa Vilela de ser o maior desmatador do país. Os acertos para as áreas que seriam derrubadas costumavam ser feitos por telefone mesmo. É o diesel, só para fazer aqueles 15 alquirma, que ele é 40 hectares. Ele vai quebrar e minerar? Vai. Vilela Filho acompanhava cada detalhe dos desmatamentos. Ele fez quanto? 100 hectares já? Se não tiver 100 hectares, passa um pouquinho. O pecuarista gostava de saber de todo o processo. Tá lá, já começou a operar lá. O operador, o que é bom, olha, foi excelente. As escutas ajudaram nas investigações que desvendaram o grupo de AJ. No ano passado, a Operação Rios Voadores, realizada pelo IBAMA, Polícia Federal e Receita Federal, fez 24 prisões. Além de Vilela Filho, a irmã e um cunhado dele também foram presos. Segundo a Justiça, a organização criminosa era especializada em desmatamento e grilagem de terras públicas federais no Pará. Os Vilela eram articulados, organizados. Nós temos um núcleo operacional que era responsável por executar o desmatamento. Nós tínhamos um núcleo financeiro, nós tínhamos um núcleo familiar e nós tínhamos um núcleo dos agentes que compravam as terras desmatadas. O alvo dos criminosos era a região sul do estado, no município de Altamira, ao lado das terras dos índios Caiapó. Mas os desmatadores não contavam com a vigilância montada nas aldeias. Com esse sistema, os índios trocam informações constantes, focos de incêndio e, inclusive, tentam descobrir onde está havendo desmatamento. Foram eles que desconfiaram do que vinha sendo feito por ali. Os indígenas guiaram os agentes do IBAMA pela mata até acampamentos usados pelos criminosos. Para desmatar, Vilela fazia primeiro um corte raso e destruía toda a vegetação rasteira. Um tempo depois, as árvores maiores eram retiradas. Em seguida, ele ateava fogo, uma paisagem parecida como essa aqui. Logo depois, havia o plantio do capim. Mas nada disso era feito aleatoriamente. Segundo as investigações, o próprio Vilela, do alto, escolhia os alvos. Ele é piloto de avião, então ele possui uma aeronave e ele sobrevoava as áreas e escolhia qual área que seria desmatada. Simples assim. E voar pela região devastada é assustador. Eles derrubam essa árvore, mas fica uma cobertura de floresta. A hora que o satélite passa, ele identifica que há floresta. Não consegue identificar que essa árvore que está faltando nesse estoque de floresta. Quase 20% da floresta já desapareceram. A Amazônia é um ecossistema frágil, de solo pobre. Perder a cobertura vegetal significa degradação. Além de graves prejuízos para o clima do Brasil e do mundo. Riquezas que estão na mira de criminosos. O esquema montado por Vilela ia além do gado.
tinha soja também. Deixa eu te falar um negócio, como é que tá lá as coisas aqui, a Bela Vista aqui, virou tudo soja, não? Tudo. Esse ano vai ter uns 18 mil de planta já. De pasto esse ano vai ficar 1.000 alqueires, que os 1.000 alqueires esse ano virou ano que vem. Que coisa, hein, cara? A Jota ainda fala sobre os lucros da fazenda. A fazenda lá, o ano que vem a gente já recebe 2 milhões de arrendamento. Ela vai chegar no máximo dela a 26 milhões de aluguel por ano. Vai tirar um fico limpinho, com boi. E lucro era algo que os criminosos estavam habituados. Segundo a Polícia Federal, o esquema montado pela família Vilela movimentou entre os anos de 2012 e 2015 cerca de 2 bilhões de reais. A destruição que eles provocaram na floresta amazônica é impressionante. 300 quilômetros quadrados, uma área equivalente à do município de Belo Horizonte. Os procuradores acusam o grupo de AJ de 6 crimes. Os mais graves são desmatamento, organização criminosa e grilagem de terras públicas federais. A Justiça já determinou o bloqueio de bens de Vilela e mais 12 envolvidos no esquema, no valor de 420 milhões de reais para compensar os danos ambientais. Ainda há as multas, que somam 120 milhões. Mas não termina aí. A gente conseguiu comprovar a transferência de dinheiro, por exemplo, da liderança da quadrilha para pessoas que compravam motosserras, equipamentos para colocar trabalhadores em condições análogas à escravidão para desmatar a terra pública ali na Amazônia. O Jornal da Record tentou insistentemente entrevistar Antônio Junqueira Vilela. Depois de combinar a gravação, a defesa do empresário desistiu de falar. Vilela Filho também está na mira da Justiça de São Paulo. A suspeita de participação dele na tentativa de um assassinato em 2015 no interior do estado. Por conta disso, a Justiça também decretou a prisão preventiva de AJ Vilela. A denúncia sobre os crimes ambientais de Vilela está bem perto de ser concluída, mas para o Ministério Público, a operação cumpre seu papel desde já. A experiência mostra que não há outro meio de impedir essas pessoas de continuarem realizando os crimes que não seja a prisão, e que a gente tenha também isso como exemplo para que a gente possa alcançar patamares menores de desmatamento na região.